Na Independente, Esportes em Desfile. 2h mais 4 minutos, temperatura marcando 27,4, umidade relativa do ar de 54%. Estamos de volta agora com a segunda parte do nosso Esportes em Desfile, também na companhia da TV Informativo, canal 20 da NET, onde você acompanha o nosso programa a partir das 6h30 da tarde. Além do áudio, você pode ver a cara do Olho Vivo Jaci Preto, do Felipe Schmidt, do Marcelo Cardoso. Acho que agrega alguma coisa isso pra quem tá ouvindo, Jaci? Eu já tô comendo com o Neto, que tá fazendo as imagens aí na TV Informativo, que daqui uns dias vai começar a dar uma palhinha nos operadores também. Ah, não, isso aí. O pessoal dá pitaco, dá risada de fora, né, Neto? Daqui uns dias vão pros operadores. Olha aí, ó, agora já vai ter uma palhinha lá, ó. Olha só. Se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o seu concessionário Mercedes-Benz, a Palmeirinho em Lajeado, na BR-386, quilômetro 347. Ligue Telepeças 3726-8040. Rock Tratores, tratores seminovos, pequenos, médios e grandes de todas as marcas. Na RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta, em Lajeado. Telefone é o 3748-0597. Assine agora a NET e acompanhe as emoções do futebol 2012. Ligue 10-621 e assine. NET, o mundo é dos nets. Lojas Prata, compre na Prata a cada R$50 e preenche o cupom. Sua mãe pode ser sorteada para ser estrela dos comerciais do mês de junho da Prata. Prata, sua vida nos inspira. E ainda a Padel Estrela Serviços, especializada em poda de árvores e limpeza de redes elétricas. Em Estrela, na rua Dona Rosália, 293, o telefone é o 3720-2168. São 2h05, temperatura marcando 27,4, subindo a temperatura aqui no alto do parque. Em Lajeado, a umidade relativa do ar de 54%. Jaci Preto, nós estivemos ontem em Caxias do Sul. Para o time do Internacional, também para o Caxias. Tu tem alguma informação? Eu quero primeiro falar sobre o futebol amador, os resultados aí que aconteceu no final de semana. Nós tivemos o futebol amador de Cruzeiro do Sul, a última rodada para definir aí quem são os semifinalistas. O Canarim fez 3-1 no 15 de novembro e o Ser Bonfim foi derrotado em casa. Ser Bonfim 1, 25 de julho 3. Nós teremos agora na fase semifinal, a partir do próximo domingo, o Canarinho contra o 15 de novembro. Na categoria de titulares e na categoria de aspirantes. E no outro jogo, o Bonfim e o 25 de julho disputam a semifinal na equipe de aspirantes e o Tamoio e o 25 de julho disputam o título na categoria de titulares. No Amador de Marques de Souza, o Brasil fez 1-0 no Canarinho de Rui Barbosa, Canudos do Vale, e o Nova Aliança de Linha Talho fez 3-1 no Cruzeiro de Linha Bastos. No Amador de Arroio do Meio, nós tivemos Rui Barbosa 1, Pasto Corvo 0, e o Esperança de Dona Rita fez 3-1 no Forquetense. Nós tivemos também o Amador de Lajeado, quando ficaram definidos aí as equipes que vão para a fase semifinal. O Delfinense foi derrotado pelo Olarias por 2-1, Delfino Costa 1, Olarias 2, Estudiantes de Convento 5, Penharol 0, Jardim do Cedro A 5, Montanha 1 e União Santo André 4, Ouro Verde 1. Esses resultados determinam agora na fase semifinal 2 jogos. As equipes se enfrentam em 2 jogos, uma em cada campo. O Estudiantes é o adversário do Olarias. Agora é jogo de ida e volta, né? Agora é jogo de ida e volta. Ontem foi jogo único, né? Jogo único. Agora é jogo de ida e volta. Então, em Olarias nós teremos Estudiantes e Olarias e teremos no Estudiantes, o Estudiantes com Olarias. Então, são 2 jogos. E na outra semifinal, o Jardim do Cedro contra o União Santo André. Também 2 jogos. Os vencedores, quem passar por esta fase, decide o título do Amador de Lajeado. E sobre Bom Retiro do Sul, vou dar para quem é o especialista da terra. Fala aí, o Marcelo Cardoso. Em Bom Retiro do Sul, eu vou contar que teve um fato inusitado lá. Bom Retiro, a Ecoságio 1, Palmeiras 0. O Palmeiras havia vencido o primeiro jogo 2-1. Palmeiras está na final, porque na prorrogação foi 0-0. E o Floriano, que já havia vencido o Grêmio da Beira do Rio por 2-1, ontem venceu 2-0, e o Floriano faz a decisão contra a equipe do Palmeiras, em Bom Retiro do Sul. A Ecoságio Palmeiras foi 1-0 para a Ecoságio no tempo normal, e daí na prorrogação, 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, o empate era do Palmeiras, o árbitro marca pênalti para a Ecoságio. Aponta na marca da Cal.
E um jogador da Ecossage achou que ele não tinha dado pênalti e tinha dado tiro de meta, porque a bola havia saído pela linha de fundo. Agrediu o juiz. Daí o que aconteceu? Não cobrou o pênalti, terminou o jogo, a Ecossage está fora. Já na prorrogação, conforme. 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. E aí, pelo regulamento, perde de 1-0, é isso? Não, permanece o resultado, porque o tempo é 75%, me parece, o Jaci já foi árbitro. E o 0-0 dava Pro Palmeiras. Pro Palmeiras. Então já havia o tempo que, por regulamento, né, Jaci... Mas o cara é um artista, né? Não, e até então que só ele foi pra cima do juiz, né? Todo o resto dos jogadores ficaram olhando, pô, o cara deu pênalti, o bandeirinha correu pra linha de fundo e ele se atrapalhou, achou que o juiz... deve ter ficado contente, né, Jaci? Exato. Estão de folga mais cedo. Não, e é um jogador que veio jogar pela Ecossage, jogador da cidade de Novo Hamburgo. Ou seja, veio de longe e acabou atrapalhando a vida aí da equipe. Pois é. 14:10, temperatura marcando 27,5. Agora sim, Jaci. 1 para o Caxias, 1 para o Internacional. Aquele que era favorito ainda arrumou uma boa vantagem. Até porque eu te diria o seguinte, Felipe, pelo que a gente viu no jogo de ontem, do primeiro e do segundo tempo, o resultado foi justo, um empate. E com gols ainda. Porque o Caxias no primeiro tempo ele teve 3 boas situações para poder definir. Ele teve aqui, foi o do gol, e antes disso ele teve uma com o Wangler, que demorou uma enormidade para definir, e aí o Fabrício recuperou e deu um taquinho na bola, e o Muriel fez a defesa. E numa atrasada de bola do Oscar, que acabou ficando no meio do caminho, o Fabinho recuperou essa bola, passou pelo marcador e aí na hora da conclusão não teve a felicidade, acabou chutando para fora. Depois o Matheus fez 1-0. No segundo tempo o Inter mudou o procedimento, adiantou um pouco mais o time, colocou o Oscar mais pelo lado esquerdo, mais pelo flanco, e aí o Oscar começou a ter mais espaço para poder jogar, e o Caxias sentiu o tempo que ficou parado. Porque treinar é uma coisa, jogar é outra, bem diferente. E aí o oxigênio do Caxias foi diminuindo, o ímpeto do Internacional foi aumentando, e o empate acabou sendo o lógico dentro do jogo. E aí eu acho que te diria que ficou num resultado justo. O que, na verdade, às vezes a gente fica se perguntando em futebol, Felipe. O Grêmio, por exemplo, tem uma dificuldade pelo lado esquerdo, né? Existiu uma época em que o Paulinho jogava no Novo Hamburgo, lateral esquerdo, se destacou inclusive no Campeonato Gaúcho. A dupla Grenal tinha dificuldades pelo lado esquerdo. Não foi contratado por nenhum dos dois, ele acabou no Atlético Paranaense. Agora está surgindo o Fabrício, hein? Um jogador de um potencial, inclusive boa velocidade, qualidade de bola, boa finalização. E não, a dupla Grenal parece que não... Fabinho, né? É Fabinho, eu não sei qual é o... 29 anos. Mas tem gente, eles estão contratando um com 10 mais que ele. Não, indiferente da idade, só informação. Quer dizer, então, tem algumas coisas assim, ó. Se tu contrata tanta gente, por que não dá uma oportunidade de repente fazer um contrato com um cara desse de, olha, é o seguinte, nós vamos contratar ele até o final de dezembro. Se deu, deu. Se não deu, ó, acabou. O Gerlei, né? Gerlei. Que era do Juventude, foi no Palmeiras, cara. Foi jogar no Palmeiras. Mas não, era do Caxias, o Gerlei. Aliás, era do Caxias, exato. Jogou o Campeonato Gaúcho do ano passado. Isso. No Caxias. Foi parar no Palmeiras. Entende? Quer dizer, na dupla Grenal não para ninguém. Parece que tem que vir, não sei de onde. Então eu não consigo entender isso. Assim, qual é as questões? Outro bom jogador é Matheus, hein? O autor do gol. Então assim, a camisa vai pesar. Então, tudo bem. Mas se você dá oportunidade para tanta gente, e às vezes traz jogador aí a peso de... Não é de pouca coisa? Bom, um jogador desse... Quanto é que ganha o Fabinho do Caxias? Não ganha 20 mil por mês. Não ganha 20 mil por mês. Então, se você oferece pro cara 20 mil ou 25 e faz um contrato com ele até o final do ano, e deu pra bola. Não. Parece que tem que ganhar 150, tem que vir de avião, tem que vir pelo aeroporto, tem que fazer uma programação toda especial pro cara, e aí o cara, de repente, passa a ser um peso morto no time e um peso pesado na folha de pagamento. Então, tem algumas coisas que eu não sei. Então, cairia bem, principalmente no Grêmio, né, Jaci? E eu acho que tem agora, na esquerda. Isso. O Internacional aumentou a vantagem. Já tinha uma boa vantagem antes de começar a decisão e ele aumentou a vantagem. Por quê? Olha, porque enquanto tiver 0-0, se fosse o contrário, se o Internacional tivesse que jogar em Caxias no domingo que vem, e enquanto tivesse 0-0, o resultado seria do Caxias, eu te diria que já estava um pouco enroscado pro Caxias.
Ou a própria situação do jogo da volta. Do Caxias ter essa vantagem. O Caxias vai ter que se abrir, vai precisar fazer um gol. Então não tem como ficar lá atrás, trancando, coisa parecida. Em futebol tudo é possível, mas a vantagem do Internacional, ela aumentou, é considerável, joga diante do seu torcedor. Claro que vai depender muito da quarta-feira, né, Felipe? Da quinta, aliás. Da quinta-feira. Se o Inter for eliminado pelo Fluminense, o astral para Campeonato Gaúcho pode ser um, pode ser outro. Se passar, bom, aí sim. Mas independe do que vai acontecer na quinta, pela lógica do futebol, o Inter deu um passo importante ontem, empatando com gols no Centenário. Para mim é campeão, para mim não tem volta. Não sei a tua opinião, Felipe. Para mim não tem volta, o Inter é campeão. Eu te diria que é muito difícil. Eu já acho até que o Inter é campeão e olha, não sei se não vai vencer de goleada. O time do Caxias fez um jogo de qualidade até ontem. O primeiro tempo foi muito bom no Caxias. E aí, claro, tem aquela coisa que você ficou muito tempo, o campeonato ele proporcionou para o Caxias um segundo turno, onde ele se arrastou no segundo turno, o Caxias. E depois ele ficou um mês treinando para jogar a decisão. Então, o Caxias, na verdade, está ontem pegou um jogo às ganhas. O último jogo às ganhas do Caxias foi contra o Novo Hamburgo, lá no Estado do Vale, quando ele conquistou o título do primeiro turno. Depois, ele já foi com os reservas para Santa Cruz e perdeu para o Avenida. E aí ele começou a administrar. Lesão aqui, chinelinho não sei aonde, desconforto muscular. E o segundo turno ele passou em branco. E ficou 30 dias treinando, trocou de treinador ainda. Quer dizer, então o Caxias, na verdade, se complicou justamente por esse período todo, sem um jogo mais pegado. Eu acho que foi um jogo até bem movimentado. Acho que o Caxias fez um bom primeiro tempo, como colocou o Jaci. O segundo tempo do Inter foi bom. Acho que assim como o Inter teve o vacilo do contra-ataque ali, o Caxias, eu acho que tomou um gol que não era necessário, né? Claro que naquela ideia de buscar e aumentar a vantagem, foi para cima. O Oscar é jogador totalmente diferenciado, Jaci. Daqui a pouco eu até vou estar cometendo uma injustiça com o Humberto, porque você não sabe se ele vai puxar para o lado esquerdo ou para o lado direito. Mas não foi infeliz o Humberto ali na marcação? Aliás, o Humberto nem marcou, né? O Humberto cercou. Porque e foi com os olhos. A única situação que poderia acontecer é o seguinte: como ele tem qualidade, o Oscar, ele poderia tranquilamente ter puxado também para o lado esquerdo. Mas a perna boa é a direita. E aí ele leva para o lado onde perde o ângulo. O Humberto veio na corrida e aí ele conseguiu calcular onde ele estava. Ele estava dentro da área. E aí ele evitou de num choque com o jogador, cometer a falta, fazer o pênalti, e eu acho que ele já estava... Não, ele não estava ainda com o cartão amarelo. Quer dizer, então eu acho que ele foi muito mole, ele cercou com os olhos, e com os olhos cercar o Oscar é covardia. E ele é muito lento, né? Ele é lento. É o mais lento do meio campo do Caxias, né? É o mais lento. E é o mais velho também. Nada contra, mas... Ali faltou experiência pro experiente, né? Tá, e vem cá, até comentei com o Felipe fora do ar hoje. O goleiro do Caxias não foi meio atrasado na bola? Não. Até porque o goleiro não tem como condenar. O Oscar ficou na cara dele. Ele demorou o goleiro para se definir, por quê? Porque ele esperou o Oscar definir. Não, é que não teria como saber, já sei, porque o gol ficou escancarado, né? O Oscar podia... E aí ele poderia botar em qualquer lugar. Exato. Não, ali o goleiro não. Ficou mais fácil que bater pênalti. Para mim, a marcação que acabou sendo equivocada ali foi do jogador que não fechou a cortada pro pé direito. Goleiro, hein? Muito bom. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio é muito bom goleiro. Naquela decisão contra o Grêmio, ele pegou 2, né? Bom goleiro. Nos pênaltis. Muito bom goleiro. É muito bom goleiro mesmo. Fala em Grêmio, né, Felipe? Meio de semana tem Grêmio e tem Inter. O Grêmio é quarta, 10 da noite, 10 da noite jogos, e né? o Inter quinta, 10 da noite. Grêmio Fortaleza, Inter e Fluminense. E o Oscar não tá certo que vai jogar contra o Fluminense. Tem que fazer uma pesquisa aí, coisa parecida. Sai hoje, né? É que tem a seguinte situação, né? O Grêmio já disse que se manifestaria de forma diferente caso o Oscar tivesse jogado o Clássico Grenal. O Grêmio foi perdedor sem o Oscar, o Inter, acho que não tem nem o que discutir. O que o Fluminense tá discutindo é o seguinte, ó. As inscrições para Libertadores, elas se encerraram, certo? E aí o nome do Oscar foi tirado do bid. Ou seja, o contrato com o Inter não vale. Teria que ser refeito um novo contrato e o nome dele para voltar. Constar de novo no ele bid. até pode voltar para o bid, só que aí ele tem que estar inscrito na competição. E ele não está. Né? E como o nome dele saiu, ele não era mais jogador do Internacional, como é que o Inter vai ter inscrito um jogador que não era mais seu? Mas o nome dele saiu, Felipe? O nome dele saiu. A informação que eu tenho é que saiu, porque teria que sair. Como é que um jogador que pertence ao São Paulo vai estar inscrito pelo Internacional? Pois é. Né? É que nós temos temos a seguinte situação aqui no Rio Grande do Sul, que o Noveleto, antes mesmo de chegar as coisas na justiça, é ele que define as coisas. Né? Ele está dizendo que não teve jogador regular na Série B. Ele definiu a situação do Cruzeiro antes do julgamento.